Eu sou o RDV e você está no Nova Polis. Bora conversar sobre o encontro do Lula com Trump, né? Então já deixa a curtida, compartilhe, comente aí. E vamos começar aqui com as reportagens, né? A Fox News aqui já deu uma preliminar do que foi o encontro do Lula, né? Atrás das portas fechadas é o título aqui. Vamos ver o que a repórter fala. Saw President Trump today, despite initial plans for his meeting with Brazil's president to be open to reporters. Pela decisão inicial do encontro com o Trump, com Lula ser com a participação da mídia. President Lula later said he personally requested no meeting. Que o presidente Lula pessoalmente requisitou que At that meeting, which means that we have not heard from President Trump a reunião não tivesse encontro com a mídia. About the latest state of these Iran talks since yesterday. Brett. Inicialmente a reunião seria a portas abertas com a mídia. Normalmente ele faz uma reuniãozinha, uma pré-reunião, ele e a mídia, né? Fica lá, entra todo mundo e filma e pergunta algumas coisas, depois eles fecham, fazem uma reunião mesmo, assim, né? Essas reuniões é tudo protocolar, né? Porque as decisões já foram tomadas, né? Então só vai lá só pra fazer um lero-lero lá, né? Máfia estatal, né? Tem que entender que a propaganda é importante. Aí depois, no final, eles fazem uma declaração conjunta, né? E cada um vai pra sua casa. Nesse caso, inicialmente seria esse modelo, só que aí depois a requisição pessoal do Lula pediu para ser portas fechadas, não teve declaração final e declaração conjunta de acordo que teria sido lá, e o Lula correu pra embaixada para fazer a declaração dele, né? Então vamos acompanhar aqui o que o mentiroso estava falando. Estados Unidos falava em combater o crime organizado, a questão das drogas, tentando ter base militar dentro dos outros países, quando, na verdade, para você fazer com que os países deixem de plantar ou fabricar aquilo que a gente chama de droga, é preciso que a gente crie alternativa econômica para esses países. Como que você vai fazer um país deixar de produzir coca se você não oferece uma alternativa de algum produto para que alguém possa plantar e ganhar dinheiro? Jesus, Maria José, cara, é difícil saber quem for responsável por isso aí. Mas, enfim, sempre o discurso lá da esquerda, né? Que o traficante é a vítima do usuário, né? Então, esse é o presidente que a gente tem, né? Então vamos ver aqui mais uma coisa que eu não vi a reportagem, assim, não tenho paciência de escutar o que esse cara fala, não. Tô aqui só por você mesmo, entendeu? Então eu tô aqui me matando pra entreter você. Entreguei para ele também a lista dos nomes brasileiros que ainda continuam proibidos de entrar no Brasil, nos Estados Unidos, as nossas autoridades constituídas. Como foi aprovada a dosimetria no Congresso Nacional, vai diminuir a pena de todo mundo. Quem sabe o Trump reconheça a necessidade de, liberar o visto, dos brasileiros que estão proibidos de entrar aqui. Aí já entregou uma coisa lá que o objetivo do Trump, né, é machucar o governo Lula, né? Ele não tá preocupado com tarifa, com não sei o quê. Ele quer o poder. Ele já disse, fez essa declaração, né, que ele queria dividir deixar a Rússia a Ásia pra Rússia, pra China lá e Europa, tal, deixar eles brigando lá, que eles não querem saber. Mas a América seria dos Estados Unidos, entre aspas, seria um protetorado dos Estados Unidos. Então, ele começou lá na Venezuela, tá negociando com Cuba lá pra deixada do poder lá da família Castro. E agora ele tá agindo politicamente com os países que não são abertamente inimigos, né? Igual o caso do Brasil. O Brasil é um país, teoricamente, amigo dos Estados Unidos. Então ele tá movendo as peças do xadrez pra enfraquecer o Lula, né? Então, aí ele acabou de admitir que os vistos estão bloqueados mesmo, que ele quer anistia, que aquilo lá que aconteceu no 8 de janeiro foi um absurdo. E ele tá lá, rindo sem graça lá, assumindo que tem que passar anistia pra ter o início da conversa dos vistos bloqueados, né? Vamos ver aqui.
Boa tarde, muito obrigado, presidente Lula. Boa tarde a todos. Eu queria relatar rapidamente o quadro geral da reunião que hoje o presidente Lula teve com o presidente Trump. Ele teve uma reunião que no total levaram 3 horas e foi uma reunião primeiro no escritório presidencial. Depois nos trasladamos à sala do gabinete, onde houve um almoço, e durante esse longo período discutimos os temas de interesse bilateral dos dois países, o presidente Lula e o presidente Trump. Foram basicamente discutidos os temas relativos ao comércio bilateral e a questão das tarifas impostas pelo governo americano, em detalhes. Depois foram discutidas questões relativas à cooperação em crimes transnacionais, combate ao crime organizado. Também discutimos questões relativas aos minerais críticos e tudo isso se desenvolveu num clima muito positivo, muito amistoso, em que os dois chefes de Estado, extrapolando todo o tempo que havia sido programado, em 1 hora e 10 minutos, pelo menos a mais, um total de 3 horas, foi uma reunião muito produtiva em que os presidentes estabeleceram, inclusive, missões para cada uma das áreas. Os ministros puderam abordar os temas de seus ministérios. Jesus Maria José. O ministro da Minas e Energia tá lá, aquele cara que vendeu as terras raras pros Estados Unidos, né? Se teve acordo, por que não teve um discurso em conjunto no final? Porque não teve acordo nenhum, né? O Lula foi lá chorar o negócio. Mais pra frente aí a gente vai saber pra que o Lula foi lá, né? Vamos ver aqui mais uma fala aqui dele. Muito sério. É muito sério. A partir da semana que vem vamos lançar um plano de combate ao crime organizado que é para valer. Quem escapou até a semana que vem, tudo bem, mas quem não escapou não vai escapar mais. Então... Meu Deus do céu, você fala que vai fazer uma operação e avisa uma semana antes, sabe? Jesus, cara. Meu rapaz. A gente tá muito lascado se esse cara ganhar de novo. Vamos ver aqui o Sam Pancha. O Sam Pancha, eu tô gostando dele, assim. Eu acho que ele é meio esquerdista, mas é um dos jornalistas, assim, que mais traz coisas mais... que confrontam com mais força, né? Então, vamos ver o que ele fala. Sanções de visto ao presidente e o senhor mesmo relacionou ao PL da dosimetria. Eu lembrei que quando a Magnitsky foi retirada do ministro Alexandre de Moraes, o Departamento de Estado me disse que via o PL da dosimetria como algo positivo. Porém, o senhor vetou e foi agora o veto derrubado no Congresso. Como é essa negociação para a retirada dessas sanções? O que o senhor ofereceu em troca para o governo dos Estados Unidos? Foi reduzir a pena dos condenados pelo 8 de janeiro ou não? Não, porque o presidente da República não tem nada a ver com a quantidade de muitos ou de poucos anos com a condenação. Isso é uma coisa eminentemente do Poder Judiciário. Sabe? Eu entreguei a lista porque eu já tinha entregado a lista uma vez, sabe? E não foi resolvido o assunto. E você sabe o que acontece? Muitas vezes você entrega um papel para o presidente, vem... Aí até o Clark de Souza aqui falou que aí começou a alucinar, já fruta ensaboada e já foi pra outra questão aqui, falar de papelzinho. Esse aqui eu tinha visto aqui. Meu Jesus Cristo, né? Então, essa foi a repercussão. Tô meio perdido aqui, a câmera tava aqui, agora tem que olhar aqui pra cima. Tô olhando pra câmera onde ela tava antes, né? Vamos ver aqui agora como que foi a mídia brasileira aqui, né? Tá todo mundo no bolso da máfia estatal, então aqui. J principal. Com minerais críticos na pauta, Lula indica Trump que quem quer rir tem que fazer rir. O presidente ressaltou que o Brasil quer investimentos dos Estados Unidos e de outros países sem preferência. Sabe aquela história? O amor à primeira vista, aquele negócio da química, é isso que aconteceu. Eu espero que continue assim, disse Lula, jornalista na Embaixada do Brasil em Washington, após o encontro de Donald Trump na Casa Branca. Ainda que não tenha gerado resultados concretos. Logicamente não gerou resultado nenhum, né? Foi lá pra puxar o saco lá do Trump pra ver se libera o Joesley Batista, né? A reunião, ao menos, parece ter deixado ambos os lados satisfeitos. Ambos os lados satisfeitos, não, meu amigo. Deixou só um lado satisfeito aqui. A gente vai descobrir depois qual lado que ganhou. Sem descortesia por parte do presidente americano. Um dos temores no entorno brasileiro. É por isso que ele não pediu pra a mídia não entrar, porque o Donald Trump gosta de colocar uma saia justa nos presidentes que visitam, né? Aconteceu isso com Zelensky, aconteceu com o presidente da África do Sul. Então ele falou assim,
Ó, eu vou lá, Joesley, mexe os papelzinhos, mas pede pra não deixar a mídia entrar, não, senão ele vai ficar me humilhando na frente de todo mundo, né? Aí não quis declaração nem no início, nem no final, porque ele sabia que ia ficar em saia justa, né? Covarde. Jovem Pan. Se Trump tentou interferir nas eleições brasileiras, ele perdeu, diz Lula. O petista também afirmou que a relação com o republicano sempre foi muito sincera após a reunião realizada com ele na Casa Branca. O presidente Lula disse que se o presidente norte-americano Donald Trump interferiu nas eleições de 2022, ele perdeu, porque ele ganhou. O petista entrevista a jornalista depois da reunião, blá blá blá. Achei que tinha alguma coisa a ver que não tem. Vamos para a próxima aqui. O I Love You de Trump para Lula que broxou os patriotas de plantão. Enquanto a direita torcia pelo caos químico entre Lula e Trump, isola os radicais do cercadinho, segundo Loblar, né? Quem apostava no encontro de caras feias e dedos em riste entre Lula e Donald Trump quebrou a cara. O que se viu foi uma aula de pragmatismo político temperado com a química de poucos acreditavam ser possível. Enquanto a oposição doméstica liderada pelos patriotas que sabotam o Brasil na primeira oportunidade torciam por um incidente diplomático. Lula saiu de lá com juros de amor e garantia de que o americano pretende meter o bedelho nas eleições brasileiras. Já tá metendo, já tá direcionando tudo. É ilusão demais desse pessoal, né? Celso Amorim, aqui na UOL. Celso Amorim, agora Trump pensará 2 vezes antes de contrariar o Brasil. Toma cuidado! O Lula painho tá aqui! A gente vai detonar, não sei o quê. O assessor internacional da presidência, Celso Amorim, que age como ministro, né, sem ter posição nenhuma, que Donald Trump como muito positiva. Em conversa com a coluna, ele destacou o fato de um encontro ter durado 3 horas. Durou 3 horas de balangação de beiço, não teve nada. Achei a visita excelente e me senti presente. Nem todas as questões foram resolvidas, mas todas foram encaminhadas, disse o embaixador que acompanhou o encontro em Brasília, né? Agora, o único jornal aqui do Brasil, aparentemente, que falou a verdade foi esse aqui, o Cruzeiro, o fiasco controlado. Lula na Casa Branca é a versão que o governo tentou vender ao Brasil. Visita não foi um fracasso absoluto, nem um grande sucesso vendido pela mídia brasileira. Lula tentou controlar a sua imagem, mas não conseguiu controlar o contexto, cada vez menos favorável a ele. O Lula foi à Casa Branca dia 7 de maio para tentar transformar uma reunião de trabalho com Donald Trump em um ativo político de campanha. Também, né? Mas eu acredito que fortemente que ele foi lá por causa do Joesley Batista. A narrativa desejada era simples. Após meses de tensão com Washington, após as tarifas, sanções de visto, crise diplomática, pressões sobre autoridades brasileiras e desgaste crescente com a nova doutrina hemisférica da administração Trump, né? Aquele negócio que eu falei. Ele tá deixando a Europa de lado, tá falando de abandonar a OTAN e deixa a Rússia ficar com o que ela quer lá, a China fica com o leste asiático lá e se lasquem em todo mundo. Ele quer só a América, né? Lula aparecia ao lado do presidente americano como um estadista capaz de dialogar com seu principal adversário ideológico. O problema é que a política internacional raramente obedece à versão que o governo deseja vender para a sua própria imprensa. Com a mídia descentralizada distribuída não tem mais jeito, né? Aquilo que ele falou na embaixada do Brasil nos Estados Unidos vai com certeza chegar no Donald Trump. E você acha que ele vai ficar feliz falando... Bem que também não falou nada, né? Ele ficou escorregando lá, falou coisas etéreas lá, tipo assim, os traficantes, coitadinhos, vão vender como? Como que eles vão ganhar dinheiro? Ai, meu Deus do céu, a esquerda que mesmo que fala que CLT é a mil maravilha, pede eles para entrar na CLT. Antes mesmo de um conteúdo da reunião começar a ser conhecido, a forma já havia criado ruído. A agenda indicava a chegada de Lula às 11 horas, mas a comitiva brasileira não cumpriu o previsto. O atraso de cerca de 15 minutos pode parecer pequeno para a política brasileira acostumada a relativizar protocolos como se ele fosse apenas um detalhe de cerimonial. E um Washington, porém, especialmente dentro da Casa Branca, tempo é parte da linguagem do poder. A informação que circulava entre as pessoas próximas à cobertura é de que Donald Trump ficou contrariado com a demora. E a partir daí, o que deveria ser a recepção controlada, previsível e visualmente favorável ao presidente brasileiro começou a se transformar
em um constrangimento progressivo. O que se viu na prática foi uma disputa entre duas versões de fato. De um lado, a versão administrada pelo governo brasileiro, construída depois da reunião, em ambiente mais favorável diante dos jornalistas brasileiros e com Lula falando longamente sobre a boa conversa, seriedade, blá, 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 blá. Enfim, essa reportagem aqui tá muito boa, aqui não li na íntegra não, mas deu pra ver o tom, assim, que é totalmente eleitoreiro, mas também revela uma coisa importante aqui. Bem, vamos ver aqui o que a mídia americana falou, né? Nada aqui, Sam Punch aqui, mais uma vez, né? Falando nada com a relação com o encontro do Lula, né? Aqui tem uma análise aqui, eu traduzi aqui para ficar mais fácil. Aqui é a minha análise do encontro do Lula no dia seguinte. O desejo de Washington pelas terras raras no Brasil, segundo a maior reserva global, realmente pareceu ser o principal motivo da perspectiva americana. Parte de uma narrativa global, buscando força e opções dos principais pontos de influência da China antes de encontro com Xi Jinping. Trump também parece simplesmente gostar, respeitar líderes carismáticos de países importantes. Lula também encantou o Bush. É mentiroso, né? Estelionatário, mentiroso, mágico. Esse pessoal gosta de ludibriar, gostam de ludibriar. Encanta fácil mesmo também. É perigoso lá. Eu conversar com o Lula lá, ele me enganar também. Eu caio fácil com um estelionatário também. Lula está tentando condicionar sutilmente o engajamento dos Estados Unidos, terras raras e mais, a resolução da questão tarifária de preferência em 30 dias. Não tenho certeza se funcionará. O Brasil está em posição favorável, mas corre o risco de exagerar. As vozes pró-Bolsonaro no Departamento de Estado e em outros setores foram silenciadas em favor dos defensores de um acordo econômico e comercial. A ausência de Rubio foi coincidência, mas certamente relevante para o resultado. No entanto, nada do que aconteceu... Só lembrando aqui que o Marco Rubio, ele é descendente de cubano e ele é totalmente... odeia a esquerda latino-americana. Então, se o Rubio estivesse lá, o tom poderia ser mais pesado para o Lula, né? No entanto, nada do que aconteceu ontem impedirá Trump de apoiar fortemente Bolsonaro na corrida presidencial brasileira ou mesmo de solicitar a designação do livre comércio internacional. Pergunte ao México ou à Ucrânia, nunca há um destino final com Trump, nunca está resolvido. A Ucrânia fica sofrendo com as idas e vindas do Trump, assim, né? É a tática do livro dele lá de ser imprevisível. Age imprevisivelmente, que eles nunca vão saber qual que será a sua decisão. Então, amanhã é um novo dia. A política da coisa será um dia moderado positivo para Lula, mas provavelmente será esquecido em 3 ciclos de notícias. Do lado americano, nem sequer fez parte de um ciclo de notícias. Essa é a realidade do brasilianismo. Baseado na minha leitura das mensagens de Trump, dos comentários públicos de Lula e de algumas pistas em outros lugares. Se você tem opiniões diferentes, entre em contato. Então, que uma mídia especializada aqui falando, né? Então, o que tá por trás de verdade nisso aqui, né? É o Joesley Batista, né? O Joesley Batista chegou em Washington lá para acompanhar todas essas negociações, né? Porque... mais pra frente a gente vai ver ali, o Joesley Batista tem bastante negócios, é um metacapitalista, né? Ele tem empresas de todos os setores, em todos os lugares, e lá nos Estados Unidos a JBS, a Marfrig é bem forte, e o Trump tá perseguindo eles, né? Tá falando de práticas abusivas, mas lá é livre mercado e tal. As pessoas podem importar carne, se a carne tiver cara, é só o pessoal não vender e vender para outras pessoas que compram mais com preço razoável. Mas o que está por trás disso aí é questão política, né? Com o Trump é sempre uma questão política econômica, então ele gosta de atingir no bolso dessas pessoas. E essa investigação tá assustando o Joesley Batista, né? Que vai desmantelar, né? Ele já perdeu negócios na Venezuela por causa da queda do Maduro, né? Cuba, provavelmente, ele deve ter alguma coisa lá, e nesses outros países latino-americanos que estão deixando de ser esquerdistas, né? Então, aqui tem mais uma notícia aqui do Terra, né? A investigação que coloca a JBS de Joesley Batista na mira do governo Trump. O governo Trump cita a influência estrangeira na cadeia de abastecimento e coloca empresas brasileiras no centro de ofensiva ligada à inflação de alimentos nos Estados Unidos, né? Também não custa nada... a gente cogitar aqui que o Joesley Batista esteja manipulando os preços
de carne, de alimentos lá nos Estados Unidos para enfraquecer o Trump, né? Colocar a culpa no Trump e colocar a culpa nos republicanos, né? Porque os democratas não têm nenhum nome relevante para a próxima concorrência na presidência, né? Então, é o J.D. Vance, que do lado republicano, e o próprio Marco Rubio, né? O pessoal, aparentemente, o pessoal gosta mais do Marco Rubio. Mas democratas não tem, então eles devem estar querendo enfrentar o Trump nesse ano para que não reeleja nenhum republicano na próxima. Não é coisa absurda de se imaginar, né? Aqui mais uma vez, né, nesse jornal aqui, NSC Total, JBS na mira dos Estados Unidos. Trump oferece 4,9 milhões na informação contra a gigante brasileira. Então, eles estão pagando aqui. Tem uma explicação como que é aqui. Segundo os Estados Unidos, o pagamento será feito em quem fornecer informações sobre possíveis crimes concorrenciais ou fraudes. A quantia pode variar de 15% a 30% do valor das multas aplicadas às empresas, que devem ultrapassar 1 milhão. Então, aí, o Trump já tá cercando o Joesley, assim, de todos os lados e assim, cara, se você peidar, cara, se você espirrar, eu falo saúde, entendeu? Então, tá meio apertado. Então o Joesley Batista, assim, eles já são famosos aqui no Brasil, né? Mas quem não sabe é dois irmãos, né? O Joesley, eu esqueci o nome do outro. Então, o Império dos Irmãos Batistas. Então, ele tem negócios intrínsecos, Joesley e Wesley, eles têm negócios intrínsecos com o governo petista de longa data, né? O STF já anulou um monte de multa que eles tomaram em investigação da Polícia Federal. Os caras são imparáveis, né? Eles compraram uma usina de energia, uma indústria geradora de energia, não sei exatamente o que era, falida lá no norte lá. E aí, logo depois de ter comprado, o Lula passou uma lei falando que todas as operadoras lucrativas de energia tinham que doar dinheiro para essa empresa para manter a soberania, manter a indústria nacional, enfim. Os caras não dão um ponto sem nó, não, né? Então, atualmente a JF, holding de Joesley Batista e Wesley, é dona de 8 negócios principais que reúnem mais de 50 marcas, incluindo a JBS, que passou a valer mais de 33 bilhões na esteira de uma alta de 35% nas ações desse mês. Então, aqui tem uma lista aqui de todas as empresas. Aqui a principal é a JBF, né? Mas tem PicPay, Delícia, Canal Rural, Banco Original, Rollover, o Boi, Éder, Mantiqueira, Âmbar Energia. Acho que essa Âmbar Energia que é do Nordeste lá, do Norte lá que é falida. Maturata, Seara Gourmet. Caramba! Ué, Seara e Seara Gourmet não é a mesma coisa, não? É diferente? Ué. Tá. Doriana. Pô, Doriana, pô. Richmond, Primo. Não sei, será que é o primo rico da família do pessoal lá? Minuano, cara. Que é isso? Ox, ó. Friboi, Swift. E Instituto, né? O Instituto JF. Então, é isso que tá, na minha opinião, aí deixa sua opinião. Na minha opinião, o circo tá fechando pro Joesley Batista e pra JF em geral, né? Por meio da Friboi. E já com medo de perder a boquinha, o Joesley já puxou a coleirinha lá do cachorrinho dele chamado Lula pra fazer alguma coisa lá na rabo pro Trump, né? Então, é isso aí. Vamos ver se ele vai dar alguma coisa certa nesse plano dele aí. Eleitoralmente tentou capitalizar também, não acredito que não vai conseguir muita coisa lá, porque quem gosta do Lula vai gostar de qualquer merda que ele faça. Quem não gosta do Lula não vai votar nele, e quem tá no meio aí vai ver isso aí irrelevante, porque não teve proposta nenhuma, né? Ficou alardeando na mídia aí, mas concretamente não tem nada, né? Então é isso aí, muito obrigado aí por você ter me acompanhado aqui até o final. Não esqueça de deixar o like, comente e compartilhe com a família aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.